Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar, e o meu objetivo é ajudar você que é mãe, que é esposa, a construir um relacionamento familiar feliz, saudável e à prova de conflitos. Gente, hoje eu quero falar com vocês aqui rapidinho sobre, em poucas palavras, na verdade, sobre coerência entre os pais. Eu vejo em muitos relacionamentos isso acontecer. A mãe fala uma coisa, a mãe que normalmente é a que passa mais tempo com os filhos, ela passa uma direção para os filhos e aí o pai chega e assim dá outra ordem, dá outra direção para o filho, e aí normalmente o filho tende a obedecer a orientação que foi mais conveniente para ele, né? Que está mais conveniente com a vontade dele daquilo que ele quer fazer. Aí começa todo aquele conflito, porque daí a mãe fica brava com o marido, porque a desautorizou. E aí você já sabe, né? O que isso dá em brigas, em discussões. E aí o problema maior nisso tudo é quando isso acontece na frente dessa criança. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Você, enquanto criança, ficar presenciando briga entre os pais, sabe? Às vezes um ofendendo o outro, proferindo palavras que não são benditas, que não contribuem em nada para a saúde, né, desse relacionamento. E isso enfraquece o relacionamento, isso enfraquece a sua palavra diante do seu filho. Porque eu até já coloquei aqui, acho que foi um vídeo, não sei se foi um vídeo, se foi um post, mas quando o filho percebe essa fraqueza nos pais, isso faz com que ele, apesar de ele ter ali a chance de fazer a vontade dele naquela hora que ele consegue fazer o que ele quer e não o que precisa fazer, é até uma sensação gostosa, mas essa sensação gostosa passa porque é tão rápido, é tão momentâneo, mas existe uma outra marca que fica e que desenvolve nessa criança, que é a insegurança. Então, assim, gostaria de deixar aqui essa dica para vocês, esse alerta, na verdade, para que toda e qualquer situação conflituosa entre pai e mãe não seja discutida na frente dos filhos. Isso tem que ser feito à parte, né? Entre vocês entrar no quarto e entre vocês haver essa conversa, haver esse entendimento. É claro que assim, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes, como eu falei, o marido chega e não sabe o que a esposa falou. Então, quando uma situação dessa acontece, às vezes nem deu tempo de vocês conversarem, né? Mas aí precisa se alinhar, não na frente dos filhos, mas num outro momento, né, num quarto, só vocês conversar. Olha, tinha passado essa orientação, daí você chegou, você não sabia, eu sei que não foi por querer, mas a gente precisa estar atento a isso para que você não me desautorize, para que eu não te desautorize, né? Porque quando os pais estão coerentes na educação dos filhos, isso passa para os filhos segurança, e isso é muito, muito importante. O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é ter um casamento forte, um casamento onde a cumplicidade, onde há respeito, é ter um casamento feliz, um casamento saudável, é ter essa coerência entre o marido e a mulher em tudo. Vocês podem ser diferentes, ter opiniões diferentes, mas tem que estar alinhado no mesmo propósito, o objetivo tem que ser o mesmo. É claro que a mulher, ela está mais à frente da educação dos filhos,
Então, é sempre bom que, com relação à educação dos seus filhos, você e sua esposa sempre estejam ali bem alinhados, porque vocês estando bem alinhados, ainda que você esteja à frente, ele vai saber qual é a sua posição com relação à educação, com relação a determinadas atividades, porque ele pode não estar à frente, mas vocês estão unidos no mesmo propósito, e isso é muito importante para o relacionamento familiar, para que seja um relacionamento saudável, tá? Então, coerência entre vocês, entre os pais, isso é muito importante. Então, evite ao máximo discutir, falar sobre determinados assuntos que a criança não tem maturidade para ouvir. Então, assim como a gente precisa respeitar o espaço da criança, claro, tudo dentro de um limite da faixa etária que essa criança tem, mas os pais também precisam ter esse momento de privacidade, um momento que é deles, um momento que é dos pais, que não envolve os filhos. Isso não é uma separação, mas isso é algo que solidifica, que fortalece esse relacionamento e, consequentemente, isso traz segurança para os nossos filhos. Reflitam sobre isso. Tenho tido muitos casos, crianças presenciando coisas terríveis dentro de suas casas, e isso não é positivo para eles, para o desenvolvimento deles. Vocês sabem que um acontecimento ruim marca muito mais do que um bom acontecimento. Então a gente precisa realmente estar atento. É claro que não educar os nossos filhos como se a gente vivesse num conto de fadas. A gente tem que prepará-los para a vida, mas existe tempo para tudo, né? Isso está escrito na Sagrada Escritura. Existe tempo para tudo, para todas as coisas. Então a gente precisa respeitar esse tempo, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.